com o apoio do Alexandre. Esse é o time da Receita Previsível no Brasil. Palmas pro time, gente. Esse time é lindo. Eu vou te passar esse microfone, tá? Eles são da Receita Previsível, vocês já conhecem, né? Claro. Eu espero que vocês aproveitem muito o conteúdo. Eles vão falar muito sobre a metodologia em 2023. Se vocês gostam do livro, acho que é bom vocês anotarem as dúvidas, perguntarem bastante sobre metodologia, sobre apoio de tecnologia para essa metodologia, como que eles aplicam na prática, que tipo de oportunidades eles têm no Brasil. E, no final, vamos tirar essas dúvidas, tirar fotinhas e tudo mais, tá bom? Fiquem à vontade, galera. Valeu, valeu. Tá ligado aí? Alô. Nossa, gente. Pessoal, a gente vai fazer uma dinâmica para garantir o entendimento de todos sobre o conteúdo. Eu vou fazer as perguntas falando em português, depois em inglês. O Aaron responde, o Alexandre vai ajudar um pouco na tradução para ficar mais leve para vocês também, para melhorar a experiência da gente, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem anotar, a gente abre para perguntas depois, tá legal? A gente vai falar de 4 pontos principais da metodologia que a gente tem enxergado que o presente e o futuro do desenvolvimento das vendas aqui no Brasil, tá bom? Que a gente tem vivido e tem visto com o Aaron, tá bom? Aaron, first question is about future of sales machine in 23 and 24. What is change in world? What happens with technology and other things for sales machine in Brazil? So one of the big changes will be that AI, artificial intelligence, will start to disappear as a term because it'll just be built into everything. Like electricity, you don't care how the wires work. You just know it works and you flip the switch. So AI will be more like a utility where it's built into everything. You know it works. It's going to be there. It'll help. And yet, everyone will still feel more confused and things will be just as complicated as ever. It actually is not ultimately going to help anything. Really. O Aaron falou que nos próximos anos, né, a partir de agora, para os próximos 2 e lá vai anos também, que a gente vai ter de grande mudança a própria inteligência artificial, que ela vai ser algo como a eletricidade. Thank you, Aaron. Vai ser algo relacionado a nós não sabemos como é o funcionamento, muitas vezes, da energia elétrica, mas nós utilizamos ela no dia a dia e que ela faz parte da nossa vida. A inteligência artificial ela vai deixar de ser algo que vai virar pauta e vai virar algo como uma extensão do nosso corpo, da nossa rotina, né? Então, muitas coisas vão ser pautadas pela inteligência artificial, as produções de conteúdo vão se tornar cada vez mais massivas e o uso da criatividade vai ser cada vez mais importante com o uso das novas tecnologias como a inteligência artificial. Muito bom. A segunda pergunta que a gente vai fazer, pessoal, é sobre um desafio que a gente viu no livro há 10 anos atrás e continua sendo pertinente hoje, que é escolher um nicho. Então, dentro desse contexto, qual que vai ser o desafio para a gente conseguir dominar um nicho? Aaron, you say about technology, AI, and what happens in this scenario for you need a niche when content is on a new commodity in civilization? So you'll find that more technology creates more content, and we're just drowning in content. And all the content, it's all created. So we say content is a commodity. And so really in AI is only going to make that even more so. So one thing that will help people as individuals or companies stand out from all that commodity, the content commodity, is your own style, your own stories, your own life. Like other people and AI can't copy your own stories. So I know even for me, most of my new work, like my new book, is really all stories, like my personal stories. So that's one way that companies or people can continue to stand out from the crowd
as all the content just keeps growing and growing and growing. Quer ajuda? O grande ponto que o Aaron está falando é sobre o grande desafio que a gente vai ter agora, que quando a gente usa tecnologia, e vai ser muito mais fácil a gente copiar conteúdo e tudo isso está público. Eu falei um pouquinho também na palestra, né? E o que o Aaron está falando é que as nossas próprias histórias, a tecnologia ela nunca vai poder funcionar, ela nunca vai conseguir copiar, ela vai nos dar apoio para a gente desenvolver melhores conteúdos, melhores estratégias, mas nossa vida, nossas histórias, a tecnologia, ela vai ajudar a gente, mas isso não é copiável. E esse é um grande ponto que vai ser muito útil para o futuro das vendas. Cada vez mais os vendedores vão precisar usar aquilo que eles vivem, o que seus times vivem, para criar sua diferenciação. Outro ponto também que o Aaron mencionou logo no final, sobre o novo livro que ele está produzindo. Né? Ele está produzindo um livro de ficção e um de não ficção. E ele fala que como o uso das memórias afetivas, das experiências de vida, não substituem a inteligência artificial. Tem uma coisa que a gente conversa muito, eu, o Thiago, o Aaron, sobre o conteúdo como commodity, da era da reprodução massificada das coisas, de conteúdos repetitivos, de construirmos conteúdos com base em ChatGPT, que é ótimo, que nos facilita muito, mas o uso de novas tecnologias ela faz com que a gente possa criar a nossa própria voz, o nosso próprio contexto de conteúdo bom, eu não sei como eu vou fazer esse conteúdo, eu vou utilizar da inteligência artificial para promover um contexto de ideias para que eu crie a minha própria voz. Então, isso é algo que o Aaron ele defende muito, né? O uso de inteligência artificial e até de outros pontos de tecnologia que a gente nem está colocando em pauta, porque não faz sentido ainda alguns outros desenvolvimentos que não está aqui entre nós ainda, que podem ser desenvolvidas, é algo que vai pertencer sempre à natureza humana e algo que vai ser inerente à natureza humana, vai ser o nosso poder de criatividade. Então isso nunca vai se esgotar mesmo. Gente, dentro desse contexto, tem uma pergunta que eu acho que faz muito sentido nós todos aqui observarmos, que é sobre o desafio da gestão. Quando a gente fala de implementar tecnologia, processo, mudar isso tudo, tem um desafio que é a gestão, entender o que ela vai fazer. Então a próxima pergunta vai ser sobre isso, sobre quais são os desafios para os novos gestores de vendas dentro desse cenário que a gente está vivendo, né? Aaron, about next years, what is a big challenge for sales manager, older sales managers and young sales manager in this scenario in the world? I think a big challenge for sales managers is, again, with more complexity in the world and more challenges for them, dealing with their own motivation, energy, and burnout and anxiety. Like their mind, their heart, their body. It's just going to get harder for them. So how are they going to take care of themselves and give themselves energy and be able to take care of their people? It's already hard. It's going to get harder. Hello, hi. Duran Byung-Chul Han, South Korean author. Não, right? O Aaron, tá bom pra vocês assim? Tá. Agora, tá bom? Agora todo mundo falou que tá bom. Tá todo mundo escutando ou não, gente? Eu não entendi. Mas vamos lá. Alex, Ok. Alex say for 10 minutes and the people not listening here. Karen disse que um dos maiores desafios hoje vai ser a gente lidar com essa velocidade, com as informações com que a gente tem lidado no dia a dia, com a nossa ansiedade, com o nosso estresse cotidiano, com as relações que nós temos hoje de trabalho, com relação ao burnout, que é algo que vai se exteriorizar ainda mais na rotina. Então, um dos desafios com relação à era
da potência, a era da performance, a era da alta performance, vai ser guiada através também de tecnologias, mas como que nós vamos manter as relações humanas, como o Aaron gosta muito de falar, né? A relação um a um com as pessoas, até que ponto a tecnologia ela vai intermediar e até que ponto a tecnologia ela vai criar barreiras e distanciamentos para essa alta performance no dia a dia do trabalho, não só no trabalho, mas na nossa própria maneira de conviver e de nos relacionarmos enquanto seres humanos. Eu acho que é isso. A gente falou no cenário, falou um pouquinho do desafio da gestão. Agora acho que né, bebendo direto da fonte, quais são as vitórias rápidas, quais são os quick wins que a gente pode procurar para, né, viver nesse desafio. Acho que a próxima pergunta a gente pode dar esse contexto. Aaron, I talk with you and guys about challenges, the scenario of technology, and what is in your vision 3 points for success in your life, for your career and your personal life in the world? For sales team. How about I'll talk about my 3 points for me. Okay. So I know I need to get out of the city and live more on the land, working more with my hands, less screens. I'm sick of screens. And writing different kinds of books. Those are my 3. That's easy. O desafio dele em relação a, né, viver acho que na correria toda de todo mundo aqui, que é, tipo, a gente está falando do livro do Aaron, de histórias pessoais, está escrevendo Receita Previsível, a nova atualização, está escrevendo um livro de ficção, tem a vida pessoal dele, a família dele, tem que falar com um sócio que fala inglês mais ou menos. Então, I not speak English very, very better, but it's a big challenge for us. And function, people, it's easy. Aaron understands Brazilian English. Mas acho que agora, falando sério, gente, a gente falou agora dos desafios de gestão e eu acho que desafios de crescimento. Acho que é uma outra pergunta que cabe muito para o nosso cenário aqui no Brasil, né? Como que a gente vai crescer nossas operações agora diante desse cenário? Aaron, in one book of us, Hipercrescimento book, you say about strategy, tactics for growth one company. In 2 or 3 years, what is a big point for you for growth one business in Brazil and other countries? What's a big thing for success one business? Well, there's still going to be 2 things that are going to be really important and more important in 2 years. One is going to be focusing on, well, we would say nail a niche in that book. So who's the customer, the best customer? How do they think and feel, and how can you help them? It's very easy to market to too many customers and you get distracted. And the other thing is going to be your people. Can you find better people and keep them focused on the right things too? Those 2 things. 2 pontos que o Aaron mencionou. O que você tá indo? Deu um momento de loading. Alex loading. Yeah. 2 momentos muito importantes que o Aaron trata no livro Hipercrescimento, não só no Hipercrescimento, mas no próprio Receita Previsível, que vai ser um desafio constante, já é um desafio constante, mas ele vai ser ainda um desafio, que é você dominar um nicho, né? Nail a niche. Dominar um nicho continuará sendo um grande desafio hoje. Dominar um nicho, gente, não é algo fácil, tá? É algo que exige de muita compreensão com relação a produto, perfil ideal de cliente, né? O que o Aaron fala que é o ICP, né? Ideal Customer Profile. Então, um dos grandes desafios, ele elencou 2,
creio que existem muito mais desafios, né? Mas dominar o nicho é o primeiro deles, né? E o segundo ponto que o Aaron dominou é como nós criarmos réguas de relacionamento com os nossos clientes, né? A gente fala muito sobre, nós aqui na metodologia Receita Previsível, falando sobre clientes de curva A, B e C, clientes de high touch, low touch, tech touch. Como que nós vamos manter essa régua de relacionamento com esses clientes, com o uso dessas tecnologias, mas também com a compreensão de uma coisa é nós termos o sucesso do cliente, com quem nos trará maior faturamento, né? Mas também de que maneira nós vamos proporcionar uma experiência do usuário que esteja adequada com esse sucesso do cliente, dessa jornada do cliente na operação. São 2 pontos que o Aaron elencou como principais: Neo Niche and a persona, a client persona. I think that answer is way longer than mine. Yeah. But that context about your... How about point Phrase, 3? okay. Have some fun. Perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta? Opa, pode falar. Gente, eu tô me sentindo o Serginho Grossman. Tô me sentindo o Serginho Grossman. Fala, galera. Hi, Aaron. I was watching your talk earlier, and I found it very human, by the way, which is great. I'll speak for myself. I tend to look more at numbers, so everything I take as a performance look, not a human look as you did. We are in a moment in our company that we are hiring salespeople, and I was talking to my HR department, just focus on getting a lot of resumes, and then we go from there. So to the end, we're gonna have X number of salespeople available to work. But my question is, how do you look for what aspect you look in a salesperson when you are hiring? Like your speech was very human, so I wanted to understand a little bit more of that on how you take your decision, and I'm going to hire this person, not that one. Do you want to repeat the question in Portuguese? Okay, I'll repeat it. So, in sales, how do I look at hiring humans, even they're creating numbers? Well, even if you love metrics and results, what creates metrics and results? Humans. So, to me, and the world is changing fast. Hiring people with experience is great, but it's more important to find people who can adapt, they're not stuck in their ways. They've shown they can be successful at different things, and they have a desire to learn. Because that type of person will create great results both today but also next year and the year after. So it's really hiring for the potential of the future, not for what they've done in the past. Makes sense. O Aaron começou a falar sobre hiring stuff. By the first way, one- again, this is the journalist and musician, Yeah. Alex, from right? And- Creating results. Yeah, and I'm consultant now. I'm journalist, musician, and a And consultant, yeah. consultant. Yeah, exactly. Bom, gente, o que o Aaron quis dizer que, reiterando, estão me ouvindo bem agora, né? Reiterando o ponto, e aí você pode, qualquer coisa, refazer a pergunta, tá? Porque o Aaron foi pegando as palavras-chave ali também, tá? Não, mas ele falou assim que o que vai nos moldar nessa experiência humana com relação aos nossos modelos de trabalho atuais, isso não vai substituir em nada tudo que for surgir de novas tendências, inclusive de trabalhos e de novos contratos de trabalhos também.
né? Hoje em dia, nós estamos buscando muito mais experiências humanas para novas contratações de trabalho do que propriamente ter o caráter técnico. Todos podem ser técnicos, né? Mas a experiência humana que nos molda, por trás da nossa cultura, das nossas histórias de vida, são que somam com esse caráter técnico de experiência que não vai substituir com as novas tecnologias. Então, e aí ele complementa com a parte dos clientes. Como que nós podemos utilizar das experiências do cliente, né, para compor também o sucesso do cliente dentro da jornada de compra, por exemplo. Então, que o sucesso do cliente não é a experiência do cliente, né? A experiência do cliente, ele faz parte de um processo de compra que envolveu pela própria ansiedade, expectativa dele, mas o sucesso dele vai vir muito da relação da régua de relacionamento com que nós vamos ter de humanos para humanos e não de robôs para robôs, sabe? Foi meio que nesse contexto que ele quis repassar. Foi essa a resposta, foi dentro dessa pergunta, entendeu? Pegou bem? Isso. Próxima. Hello. Agora sim. Aaron, you mentioned that one of your goals is to write different books, but you already have a bestseller. So how did you find the courage to leave like a big product for us to sell to go to the unknown? How do we do the same? Because sometimes we want to sell what we are already selling the bestseller, and we don't want to deep dive on the unknown. So it was interesting to hear from you. Yeah, well, you'll notice that I feel like a lot of authors, like sales authors or marketing authors or leadership authors, they just write the same thing over and over again. More sales books, or leadership. Oh, here's my new leadership book. That's another leadership book. And I mean, that's fine for them, but for me, it doesn't take courage because I just can't and don't want to do that. It's hard enough to write a book. So I have to want to do it. It has to be something in me. There's something new. So like the predictable revenue book, that was fine. I was inspired. And then the Hypercrescimento book, it's a different book. It's similar, but different. The next books will be even more different. I mean, the only one there's two that I'm writing myself really from everything. Again, one I mentioned is kind of about my personal stories and career, how I made my mark, how I created wealth, both money and also emotional wealth with a family, and then breaking free. How did I create a life for me? I'm still doing that, by the way. That's in process. And then the other book is a fiction book. I'm just doing because I'm kind of called to it. My goal is not to sell a lot of them, is to like actually write a book that I like and some other people like. Maybe more, I don't know, that's not my goal. And I've learned over time, I need to follow what feels interesting. And I don't always understand it, but I'm willing to follow it and start it and see, okay, I'll just see how it goes. I will say, with a big family, I got trapped doing predictable revenue in North America consulting because I had to make lots of money with a partner a vampire. And so I was more like, how can I need to get out of this world. I can't be in it. So I was being pushed that way and pulled by things I want to do. It didn't take bravery for me. And I like working with Thiago. So Brazil is great. North America sucks. Oh, okay. Yeah. North America, no. But again, North American is vampire. I'm at Gandalf. Yeah. And now, one more difference.
I'm not doing like sales consulting myself. I'll work with people, but I want to work on the land with my hands. I still need to make money, the family. So it's not like, oh, I have so much money I can afford to work, do woodworking. No, I need to recreate how I work, how I make money too, with work I want to do. So I said, in progress, still doing that. But that's what that book will be about too. Eu não lembro qual foi a pergunta. Você repete a pergunta em português, que eu não lembro. Não, só para todos entenderem qual foi a pergunta. Foi muito boa, que você falou do desafio do livro, mas dá o contexto, mas isso é melhor. Exato. Eu tomei uma cerveja, gente, já tô ficando meio... A pergunta foi como ele teve coragem de sair do tema que ele já trabalha nos livros para um tema desconhecido, porque quando a gente vai vender alguma coisa, o produto que vende mais é o que a gente quer continuar vendendo. E ele vai sair do produto que ele vende mais, que são os 2 livros que ele tem mais famosos, para ir para outro tema, né? E aí eu perguntei de onde ele tirou a coragem para se jogar no desconhecido. E aí ele falou que ele não precisou de coragem, porque para ele não ia fazer sentido escrever outro livro. Ele falou assim, tem vários autores aí que escreveriam 2, 3 livros sobre o mesmo tema, mas isso não funciona para mim. E aí ele comentou das outras 2 coisas que ele falou que ele quer, que é trabalhar com as mãos e viver mais, acho que land aí no sentido de ir para o interior. E aí para ele faria sentido falar de outras coisas. Aí ele comentou sobre a vida dele, enfim, coisas que ele vai fazer. Mas eu achei interessante porque é difícil a gente abrir mão de o nosso mais vendedor ali, o que está dando certo, para uma coisa que, não sei, vou ver o que vai dar. E aí ele falou que não precisou de coragem, mas que era o que ele sentia por dentro e o que fazia sentido. Foi bom. Eu não tomei a cerveja ainda, por isso. Cara, não, assim, eu comecei bem, aí eu... Volta. Gente, mais alguém tem alguma... Tem? Aaron, it's a pleasure to talk with you. As my colleague, I could listen to you a little bit earlier, talking about your life, and I am living pretty much the same than you. I am moving from São Paulo to a small city, taking care of my wife, my family, etc. So it's good to see that a great guy like you are doing the same as me. So it's good to see you. But this is not the question. You mentioned a lot about the vibe, a lot about things that you can find in a person that is not as senior as you need most of the time, including the example of Thiago. One of the reasons that you hired Thiago was because of the vibe, the mindset, etc. We can teach sales. We can teach marketing. In your opinion, can we teach vibe? Can we teach this kind of mindset? How to change the people's mindset to be more excited, something like this? In my opinion, I honestly don't know. I would like to know about you. Should I just answer or you want to do Portuguese? Pode falar em português, pô. Beleza. Bom, primeiro eu elogiei a palestra dele mais cedo. Ele falou, para quem não ouviu, ele se mudou com a família para o interior, né? E eu estou vivendo exatamente a mesma coisa. Então é legal ver que uma pessoa tão conhecida, tão parruda quanto ele está fazendo o mesmo que eu. Isso é bom para mim. E a pergunta foi, ele falou muito, inclusive sobre o processo de contratação do Thiago enquanto CEO, que não necessariamente você precisa, não que o Thiago não seja uma pessoa mega sênior, mas que você não necessariamente precisa contratar alguém que tenha muito conhecimento técnico. Ele pode ter tido sucessos diferentes, mas o que ele gosta de ver é a vibe, é como a pessoa de fato é. E a pergunta é, a gente pode ensinar vendas, a gente pode ensinar marketing, processos. Queria saber se na opinião dele a gente pode ensinar essa vibe, esse jeito diferente de ser para se enquadrar em cultura e no time. So, first, I don't know. I don't think so. I don't think you can change a vibe. More important, though, is that, a vibe or good vibes is not everything. Think about how many people here have gotten into a relationship when you had a great vibe that did not work out. All right? So, it's one thing that's important to not ignore, to listen to.
and realize that over time, your vibes may be like this in the beginning, but a year later or 2 years later, you might be going in different directions. Okay? And that's okay. So, but I don't think you can change a vibe. Also, on one point, I think in process, I learned methodology years ago, and one day, my big boss, my big master, talk with me in one meeting, and I not speak English very better, and not speak words in English, but I understand. Big point is what is important for Aaron and me. This point connect me and Aaron, and connect Alex, Lucas, Erasmo, Isabella, Carol for one point. Is okay, work is all days you work with good vibes. Guys, I don't know one business with this, but consistency. It's a party. Good vibes. Gente, está entrando uma escola de samba. E aí eu acho que vai ficar, né? Desculpa, foi você que perguntou, mas ele já tinha respondido, né? Desculpa interromper, tá, Tiagão? Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, muito mesmo, a colaboração de todos vocês. O time da Receita Previsível, Aaron Ross, tem um presente para quem chegou e reservou seu lugar, quem engajou mais com o conteúdo. Temos livros de negócios para todo mundo que ficou até o final. A prioridade vai ser quem chegou primeiro, reservou o lugar, tá bom? Então os meninos já podem distribuir para o pessoal da Arena. E obrigado mesmo por terem acompanhado o conteúdo com a gente, tá, gente? Até a próxima. Thank you, Zoho.